Boa noite, amados irmãos e irmãs, benditos do Pai. Sejam bem-vindos à primeira live Examinadores no ano de 2024. Hoje, um dia em que a batalha foi física, literalmente deixando marcas em nossos corpos para conseguirmos estarmos aqui. Porém, o inimigo não prevaleceu. Ele jamais prevalecerá. Este que vem para enganar, matar, roubar e tentar dispersar as ovelhas do rebanho. Hoje e sempre não prevaleceu contra aquilo que o Senhor tem para fazer, para trazer nessa noite. Hoje é uma noite, aliás, hoje e sempre não prevaleceu contra tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Noite muito especial, pois pela primeira vez em quase 3 anos deste canal, convidamos para esta live um convidado pela segunda vez neste formato de live Examinadores. Ele que, curiosamente, foi o primeiro a disseminar a palavra através deste canal. Um desbravador do reino. Seja bem-vindo, meu parceiro e irmão Eliseu Mariano. Boa noite, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Legal o som. Tá legal, tá legal. Tá um pouquinho de eco, mas tá dando para ouvir bem. Prazer enorme aí estar com vocês. Se tiver ruim, você vai me falando que eu tiro o fone, qualquer coisa eu tento falar direto com o celular. Primeiramente, é um prazer estar novamente aqui nesse canal abençoado. Graças a Deus, é um canal que tem sido uma bênção para a expansão da palavra, né, do Senhor, a palavra viva do Senhor. Jesus sendo ministrado através da vida das pessoas que fazem parte, daqueles que estão juntos, amando a palavra, buscando a palavra, querendo conhecer, estudar a palavra, isso não tem preço. Então, realmente, lembrando aqui, eu fui convidado como primeiro, foi um prazer. Não ficou salva a live na época, mas foi um grande prazer e como é um prazer estar novamente aqui nessa noite e espero que o Senhor nos use como instrumento e boca dele, né? Até hoje eu não consigo entender o porquê que aquela live não ficou salva. Mas os caminhos de Deus são perfeitos e como foi falado aqui, aquele foi o início de algo assim para estar disseminando a palavra e eu sinceramente nem imaginava a proporção, o tamanho e assim, uma coisa muito especial, a quantidade de pessoas nesse tempo que acabaram passando por isso, por essas lives ou outros formatos também que esse canal, pela graça de Deus, proporcionou, né? E aí, só para explicar uma coisinha aí, que eu falei, acabou que o começo da live também, aí para quem for assistir depois, foi um pouco de caos aqui também, né? Como muitos sabem, eu tô com uma bebê recém-nascida e a Mari, que era quem me ajudava, também não tá podendo me ajudar. Aí eu fui mexer aqui, aí o celular caiu enquanto eu falava, virou uma bagunça, né? Mas tá tudo certo. E o que eu falei aqui sobre a questão da batalha, que foi física, literalmente deixando marcas em nossos corpos para conseguirmos estar aqui, só para contextualizar, no domingo eu estava andando de bicicleta e eu caí no meio de uma rodovia de bike e acabei sofrendo uma lesão na minha costela. Nunca tinha tido uma lesão na costela e realmente é duro, viu? É muito dolorido. Então, pela graça de Deus, eu estou aqui. E no caso, eu acho que ele fisicamente não, mas
como alguns sabem, o pai dele, o pastor Lino Mariano, acabou ontem também tendo um acidente aí e teve um problema sério aí no cotovelo e está em algumas horas aí de muita tensão. Se você quiser até falar alguma coisa. Pois é, mais complicado foi isso. Ele ficou internado. Ontem nós estivemos lá no hospital. Hoje ele ficou o dia inteiro lá também, aguardando um resultado. E agora, pouco antes da nossa live, eu fui buscá-lo no hospital e trazê-lo para casa, porque o médico abençoado, vamos dizer assim, nem sequer apareceu para falar a respeito do exame. Então, assim, um dia bem conturbado, fiquei bem aborrecido, mas estamos aqui por uma causa muito maior, né? Uma causa do nosso Senhor, né? E graças a Deus meu pai está bem, né? Tá, tá com o braço enfaixado, mas se eu não me engano foi só uma luxação e graças a Deus eu estava um pouco preocupado de ser algo pior e Deus também preservou a vida dele e também o braço. O inimigo, ele tenta contra nós de todas as formas, não só por essa questão da live. Em relação à live, eu sinceramente, desde ontem, eu fiquei aqui esperando a qualquer hora receber uma mensagem do Zeu falando, ó, acho que não vai dar não, vamos fazer outro dia, vamos passar para outro dia. Mas assim, era para acontecer, tem coisas, a gente está até prolongando um pouco esse início, mas diante de tudo, tem coisas maravilhosas para serem faladas e eu creio que essa live ela vai trazer alinhamento e vai trazer algo novo para os corações de muitas pessoas que vão ouvir ela. E diante de tudo que nós estamos passando, que o Senhor opere um milagre também nesse dia, nos usando através dessa live, mas toda a atmosfera que está sendo criada diante disso, traga esse milagre também para a vida do Lino e de quem mais tiver com qualquer problema nesses dias físico ou vivendo qualquer tipo de dificuldade que o inimigo venha trazer para tentar atrapalhar o propósito do nosso Deus. Amém, é isso mesmo. Nós cremos que é uma live diferente, porque o Senhor, ele leva, né, aos necessitados aquilo que precisam. Você aí, Rafa, que eu não estava sabendo também do ocorrido, você também recebe a provisão aí. Aqueles que estão aqui, que precisam também de oração, receba pelo Espírito Santo a provisão, receba aquilo que for necessário aí para que vocês sejam curados e tenham vida e vida em abundância. Amém. E nada melhor para receber cura, para viver milagres e para desfrutar de toda a verdade, o amor e a graça do que vivenciar um bom pastor. Aquele que tem o controle da vida das suas ovelhas, aquele que cuida das suas ovelhas. E diante disso, o nome dessa live é um nome sugerido pelo nosso convidado, Eliseu, é O Bom Pastor. Aí foi até interessante que eu fiquei na dúvida dentro das conversas que nós dois estávamos tendo, assim, o que seria esse bom pastor? Quem seria esse bom pastor? As escrituras elas deixam claro, né, quem que é o bom pastor. Mas nessa terra, quando ele deixou o Espírito Santo, ele deixou muitos outros pastores também. Então, hoje aqui acho que nós vamos estar falando um pouquinho sobre o bom e supremo pastor e também sobre esses pastores que hoje têm a incumbência de cuidar de tantas ovelhas desse supremo pastor. Diante disso,
isso, a live ela é muito baseada no texto de João 10, que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. Porém, deste pastor se fizeram muitos discípulos para pastorear seus tantos rebanhos. O que pode tornar esses discípulos bons pastores? É muito interessante, né? A gente pensar nessa pergunta. Primeiro, assim, nós temos aqui, às vezes, alguns colegas do judiciário, colegas advogados, e hoje a live é um pouco diferente pelo tema daquilo que eu amo muito também, e o que eu mais amo, que é a palavra de Deus. E essa pergunta, Rafa, que você já fez no início aí, que o discípulo precisa, né, para ser um bom pastor, e é algo que tem mexido demais comigo. Por isso que até sugeri que a live fosse nesse tema. Há um bom tempo, no meu coração, eu venho sentindo a necessidade de como que é, qual que é o coração que Deus tem procurado naqueles que estão pastoreando o seu rebanho. Qual é o coração que ele espera de nós? Aí também eu penso qual o sentido das ovelhas e qual a ligação das ovelhas com o pastor. O porquê, né? Aí eu falei, o bom pastor fica sugestivo, né? Nós estamos falando de que Jesus, né? Depois nós vamos mencionar, inclusive, a fala dele em relação a isso. Mas como seria hoje um bom pastor daquilo que Deus tem colocado na mão de pessoas, de homens, hoje, que têm, vamos dizer, a responsabilidade de cuidar de pessoas, de ovelhas. E aí eu me recordo de quando Jesus chegou para Pedro, e eu acabei colocando isso aqui, Rafa, quando ele chega lá e fala, Pedro, tu me amas? E naquele momento Jesus estava diante de um Pedro que havia negado Jesus por 3 vezes. E aí Pedro é questionado, você me ama? Tu me amas? E ele diz, sim, eu te amo. E qual que foi a recomendação de Jesus em relação ao amor de Pedro? Apacente as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Isso está em João 21:15. Pedro, tu me amas? E Pedro novamente diz, Senhor, eu te amo. E novamente a recomendação dele é apacente as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta para ele se ele amava Jesus e Pedro se entristece. E ele se entristece por quê? Há pessoas que dizem que foi por causa do amor, né, que estava sendo referido de um amor maior. Na realidade, não é isso que as escrituras deixam claro na minha concepção. Eu aceito o contraditório, né? Mas nas escrituras é referido que Pedro se entristece porque Jesus perguntou 3 vezes para ele. Quantas vezes Pedro negou Jesus? E 3 vezes Jesus pergunta para ele. Mas a recomendação em relação ao amor dele era para que fosse pastoreada as ovelhas. E é muito importante colocar, pontuar que a coisa mais importante do pastor é o amor pelas ovelhas. E aí, muitas pessoas podem perguntar, e você, quando você está diante das ovelhas? Olha, eu tenho pedido para Deus, porque eu sei que eu sou falho. E se eu não reconhecesse isso, eu estaria apto a cair e ser ceifado. Mas eu falo, Senhor, como nós podemos amar as ovelhas? E ele deixou isso
em João 10. Quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê o amor de Jesus. Aí você fala, mas ele, Jesus, é algo inatingível, o amor dele. A forma dele é inatingível, mas ele deixou para nós a responsabilidade. Quando ele fala para o marido amar a esposa, ele fala, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele não colocou uma possibilidade diferente. Ele falou para você fazer isso. Você pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Eu creio que sim. Assim como eu creio que o pastor pode amar a ovelha como Jesus amou. E aí é interessante nós entrarmos, né, se eu já puder, posso adentrar em João 10? Manda ver. Ou seja, Não, manda lá em ver, manda ver. João 10, lá em João 10, aqui no título da Bíblia está lá, Jesus, o bom pastor, né? Algumas Bíblias trazem essa referência. E ele fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Para esse porteiro abre as portas, ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Interessante que eu falo que eu sou uma pessoa pé vermelho, né? Eu sempre gostei de terra, eu sou do interior mesmo, o meu sotaque demonstra isso. Sempre gostei de sítios. E aí você começa a entender quando você, às vezes, vai num sítio, entra num curral, existe o nome dos animais. Não fica aquele que tem um rebanho, que ele tem aquela consideração, vai estar lá descrito nome, número de animal. Aí eu comecei a ver aqui, o bom pastor ele conhece, ele fala, chama as ovelhas pelo nome. Então aqui uma recomendação que eu vejo no que Jesus deixa para nós é que nós devemos conhecer as ovelhas. Nós temos que ter intimidade com as ovelhas. E aí, uma coisa muito importante é saber que um pastor literal, aquele que pega o cajado, principalmente lá na região onde Davi foi pastor, ele ama tanto as ovelhas, tanto que lá é uma região que tem muitas grutas e muitas vezes eles passam a noite dentro dessas grutas. Por acaso vocês sabem aonde o pastor dorme? Na porta da gruta. E as ovelhas lá dentro, guardadas. Por quê? Porque pode haver lobos, pode haver animais que atacam as suas ovelhas. E aí a gente vê uma questão muito importante. Quem depende mais do outro? O pastor ou a ovelha? Porque é o seguinte, o pastor nato que só faz isso, ele depende das ovelhas para sua subsistência. Ele precisa delas. É delas que vem a lã, muitas vezes dela que vem leite. Então, a ovelha em si, o animal, ele é desprovido de inteligência. Então, talvez ele não reconheça tanta importância do pastor, embora com certeza é muito importante. Mas o pastor tem que amar muito as ovelhas, porque a família dele subsiste por causa das ovelhas. Então, é muito interessante a gente olhar essa questão da intimidade, da proteção. E aí, acho que nós estamos no 3, né? Posso fazer só um comentário? Claro. Sobre o que você estava falando, o pastor e a ovelha, eles têm então uma relação de intimidade, como você disse.
E lembrando que a intimidade, ela traz identificação. Então, o pastor e a ovelha eles são identificados um com o outro. E dentro disso, essa identidade, você estava falando, eu achei muito legal isso, que a ovelha ela não tem a, não tem uma inteligência, né? Ela não tem uma inteligência, porém, ela sabe quem é o pastor dela. Ela tem, ela tem instintos, né? E ela sabe quem que é o pastor dela, ela reconhece e ela não vai até falar, né, daqui a pouco nesse texto, mas ela não vai para outro pastor, ela não troca o seu pastor por outro. E, e aí eu estava pensando aqui conforme você falava, como que a ovelha conhece? Ela conhece pelo som da voz, ela conhece pelo cheiro do pastor, então, dentre outras coisas também. E então, dentro disso, nós conhecemos o nosso Deus. Só fica uma pergunta para não atrapalhar aí o que você está indo na sequência. Mas nós conhecemos esse nosso Deus, esse nosso pastor, inclusive pelo cheiro dele. Nós sentimos o cheiro do nosso Deus, a fragrância, o perfume dele. Nós sentimos, nós sabemos quando nós estamos diante da presença dele, qual que é o nível dessa intimidade que nós temos com o nosso bom pastor. Então só fica. É muito importante esse tipo de pergunta, porque várias vezes, né, a gente vai ter indagações, interrogações que não tem resposta, né, mas ao mesmo tempo tem uma prática, né, em relação a isso. Sentidos espirituais, eu acredito que nós temos, assim como temos os sentidos naturais, nós temos os espirituais. Eu já tive uma experiência muito importante num acampamento da nossa igreja, da igreja onde nós frequentamos, que foi muito interessante. Eu entrei dentro do local de reunião e eu senti um cheiro de rosa assim muito especial. Não era uma rosa normal. E aí você vai falar como é que você sabe? Porque no meu coração foi muito forte que era a rosa de Saron. Então, para mim, era o cheiro de Jesus, entendeu? Era algo muito, muito, não era palpável, Desculpa, entre aspas, palpável. desculpa, aproveita também, fala também sobre a vez que você também sentiu o gosto, o paladar do pão que você comeu na ceia. Foi muito legal. Isso foi numa Páscoa, num acampamento Moriá. Nosso irmão, meu querido mestre Paulinho Leite, estava ministrando a ceia e ele se caracterizou como um judeu naquela data. E naquele momento, depois de né, toda a fala que antecedia a ceia, né, foi passado, né, para a gente pegar o pão e comer. E foi interessante porque na hora que eu pus especificamente o pão na boca, veio uma ânsia muito grande na minha boca, porque eu sentia, eu sou uma pessoa, vou colocar em termos assim, é, parecia vísceras, né? De uma coisa muito estranha. Ao mesmo tempo, eu comecei a ter uma experiência muito grande que parecia uma carne crua, não uma carne de bovina, né? A carne que nós estamos acostumados. E foi muito, muito complicado, que para eu conseguir engolir aquele pão lá foi com muita, muita força, porque aquele gosto fazia com que muito difícil de engolir por causa disso, porque parecia vísceras, cara. Foi uma experiência surreal. Eu chorava, mas eu chorava tanto que eu não entendia. Falei, como que pode isso acontecer, né? Mas foi algo marcante. São coisas espirituais que acontecem, porque na realidade hoje a gente começar também trazer muitas questões. Ah, não existe, não existe sim. A gente tem sim experiências com o Senhor. E é muitas coisas que nós buscamos hoje também. Nós queremos adentrar nisso, né? Adentrar nas coisas que Deus tem para nós, e às vezes algumas insatisfações nos nossos corações também, né?
É sempre buscando algo mais dele, porque ele é real, cara. Não é uma coisa num livro frio, em palavras, em letras frias, não é, cara. É uma coisa muito viva, é muito verdade. Para mim é muito verdade, cara. E nada muda isso. Então, nossa ansiedade, não vou dizer ansiedade, que eu acho que o pessoal vai ter um outro. Não é ansiedade, anseio. O anseio hoje é pela presença dele, é por viver isso, desejo. Meu pai tá lá ouvindo, já soltou aqui, é o desejo, é isso mesmo. Desejo de vivenciar a intimidade com o nosso Supremo Pastor, de ouvir, de tocar, de sentir o cheiro, de sentir o toque. Eu creio muito nisso, cara. E isso são poucas coisas, fragmentos do que eu já vivi e eu quero muito mais. Também. Muito mais. É isso E aí, pode aí, seguir. prosseguindo aí, ele fala assim: para este porteiro, abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Aí foi o que você falou, Rafa. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Para ela reconhecer a voz do pastor, não é uma coisa que possa acontecer esporadicamente. Não é um relacionamento esporádico. É um relacionamento de intimidade. Né? Você vai pensar, vamos colocar um bichinho de estimação. Ele está lá todo dia. Ele está lá ouvindo. Você vai chamar o nome dele, ele vai entender que é com ele que você está falando. Mas a primeira vez que você tem contato com esse animal, ele não tem esse sentido de ouvir, de saber que é você que está falando. Então é muito importante isso. E aí no versículo 5 ele fala assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Nós estamos lendo João 10, agora o versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Aí não nota. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O versículo 11, aqui eu acho que é a grande chave, né, disso que nós estamos falando. E por quê? Eu até iniciei dizendo o quanto que os pastores, né, que literais, né, que vivem, eles amam as ovelhas, eles cuidam da ovelha porque eles dependem da ovelha para sua subsistência, para que sua família viva, para que sua família coma, para que ele possa trocar também a lã da ovelha, vender a lã da ovelha. Então, assim, é muito importante, ele não pode perder a ovelha. E aí nós também não podemos olhar para qualquer pessoa e não se importar com ela. Ou não se importar se ela não está perto da gente. A gente tem que ter esse amor de cuidado, dessa intimidade, de estar perto das ovelhas, entendeu? Eu penso que a indiferença, cara, ela é mortal num relacionamento. E a indiferença dos pastores com as ovelhas mostra quem de fato é pastor de ovelha e quem não é. Entendeu? Quem não tem indiferença. Porque Jesus aqui está mostrando
Claro, ele é o supremo, ele é maior, é demais. Só que ele diz que ele vai fazer também através de nós. Ele falou que em nome dele nós vamos fazer. Ele lançou os discípulos dele dessa maneira. Então eu posso crer sim que ele vai me capacitar pela graça a ter o mesmo amor que ele teve pelas ovelhas. E aí vem o 11, que ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Posso, O Zeus, só mercenário. você entrar, porque agora eu acho que você vai entrar só ainda voltando um pouquinho no que você falou aí do 7 ao 9, tem uma coisa que nessa Uhum. semana eu estava estudando para a live que foi muito interessante. Não? Foi até a Mari que acabou nos estudos dela ali fazendo e eu achei fantástico. Que fala que em aramaico, que era uma língua que Jesus falava, né? A pastagem tem o sentido de permanecer em segurança. Diante disso, Jesus, ele é a porta, como você disse, das ovelhas, porque ele nos dá acesso à salvação e ao seu reino. Então, eu achei isso fantástico, porque o bom pastor, que é o que vai entrar agora, vai ser falado, nos dá a segurança. Ele está na porta das ovelhas, ele é a nossa segurança. Você falou aí, ele dorme ali na porta, ele não fica dentro ali com as ovelhas, ele fica como um vigia, como um cuidador, como aquele que zela, como aquele que ama. E ele faz isso trazendo segurança. As ovelhas que têm o bom pastor, elas estão seguras, elas podem dormir tranquilas. E elas permanecem aonde? No rebanho, Uhum. juntas. Uhum. Então, é isso só que eu queria falar, porque quando nós entramos dentro do aprisco ali, como é falado, nós estamos tendo acesso à salvação e ao reino do nosso Deus. Amém. Amém. Isso é tremendo, cara, porque você falou uma verdade. A ovelha, ela tem uma segurança no pastor. Ela se sente segura. Ela quando está ouvindo a voz do pastor, é porque ela tem essa intimidade, ela tá próxima dele. E ela se sente bem em estar próxima, ela quer estar próxima do pastor. E o legal que você falou, né, até que nós vamos entrar agora no que Jesus fala, que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, nós vamos entender que Jesus, de fato, morreu, né, por nós sabemos disso, ressuscitou. Mas lembrando do que fala a respeito de Davi, quando ele estava pastoreando ovelhas, diz que quando veio o leão, quando veio o urso, o que ele fez? Ele correu do urso, ele se amedrontou, ele deixou as ovelhas antes elas do que eu. Deixa as ovelhas se estrepar aqui. O que são as ovelhas? Eu vou salvar a minha vida. A Bíblia narra que ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, assim como depois ele foi enfrentar um gigante. Ele sabia que Deus era com ele. Mas naquele momento, ele estava preservando algo que era muito, muito precioso para ele, para a família dele. Era ele que estava pastoreando as ovelhas do pai dele, quando o pai dele recebe o profeta Samuel. Olha o grau de importância da ovelha para o pastor, a ponto dele enfrentar feras que poderiam destroçá-lo, porque é muito importante as ovelhas. E aí Jesus fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele faz uma referência no 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebenta e dispersa.
o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí é interessante que esses dois versículos, na versão da Viva, é muito legal. Ele fala assim, versão Viva, versículo 12: um simples empregado fugirá se perceber que o lobo vem chegando e deixará as ovelhas, porque elas não são dele e ele não é o pastor delas. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O 13: o empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real nas ovelhas. Eu acho muito interessante porque ele coloca como empregado, né? Ele fala, aqui no outro é o mercenário, aqui na tradução Viva ele fala o empregado, e que ele está interessado no dinheiro, ele não está interessado na ovelha, porque ele está recebendo o salário dele, ele está recebendo aquilo que ele se propôs. A gente vê muitas vezes isso acontecer, né? Eu vou lá cumprir meu trabalho, né? E pronto, recebi o dinheiro, era o que eu queria. Agora, o dono das ovelhas, não. O dono das ovelhas, ele dá vida pelas ovelhas. Olha que interessante isso, né? Aí vem o 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que referência legal. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Intimidade. Jesus falou várias vezes isso, né? Eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Nós estamos falando de intimidade novamente. E por isso que a intimidade de dar a vida pelas ovelhas, nós vamos novamente cair em outro versículo muito interessante a respeito disso, que seria aquela parábola das 99, né? Das 100 ovelhas. Está lá em Lucas 15, de 4 a 5. Eu vou abrir rapidinho lá, porque eu estava vendo uma coisa muito interessante nesse versículo, eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que hoje não é jurídico, mas é bíblico, e eu tenho grande apreço por isso também, mais do que qualquer outra coisa. Bíblica, né? Ele fala assim, apesar que a Bíblia é completamente jurídica, né? a Bíblia é um livro jurídico. Aí, ele começa lá, no versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aqui já é algo muito interessante. Agora, no 5 ele fala assim, achando-a, põe-la sobre os ombros, cheio de júbilo. E foi legal porque já li várias vezes esse versículo e a leitura ela é maravilhosa, porque eu nunca tinha fixado a questão do cheio de júbilo. Porque nós ouvimos muitos pastores dizendo que quando a gente fala, nossa, mas o pastor ele deixa 99 no deserto e vai atrás de uma só. Aí a coisa mais que a gente mais ouve assim, mas ele pega e quebra a perna da ovelha. Ou seja, pastores muitas vezes acho que gostam de quebrar, né, as pernas das ovelhas. Eu acho que esse intuito de falar isso, para mim, soa como predatório. E eu muitas vezes até questionei esse negócio assim, mas o pastor realmente quebra a perna das ovelhas? Aliás, foi por causa disso que eu comecei a fazer o estudo a respeito do pastor, porque
Na minha concepção, ele não quebrava. Eu falei, não é possível. Por que ele vai quebrar a perna da ovelha? E aí eu fui fazer esse estudo, e de fato, o pastor quebra a perna da ovelha. E quando eu fui pesquisar a respeito desse assunto, eu achei muito interessante a conduta do pastor que quebra a perna da ovelha. Jamais seria simplesmente para falar, não, ele vai atrás daquela, mas ele quebra a perna dela. Aqui nesse versículo ele não fala isso, ele fala que ele põe ela nos ombros, cheio de jugo. Mas realmente existe pastor que quebra a perna da ovelha por amor. E aí eu falei, poxa, como assim quebrar a perna da ovelha por amor? E aí eu descobri o que o pastor faz com a ovelha que ele quebra a perna. Ele realmente tem que pôr ela nos ombros e ela tem que conviver com ele 24 horas por dia. Então o pastor que gosta de quebrar a perna de ovelha tem que estar disposto a estar com ela intimamente, dentro do seu quarto, cuidando do ferimento dela, porque como nós dissemos no início dessa live, o amor tem que permear, né, o relacionamento. E por que, além de tudo, nós dissemos também que a ovelha é desprovida, né, de inteligência. Se ele quebrar a pata da ovelha, vamos dizer agora o termo mais correto, a pata da ovelha, e não tiver em intimidade cuidando dela, ela vai colocar o pé no chão, esse ferimento provavelmente vai agravar até a ovelha morrer. E como nós dissemos aqui, não é a ovelha que dá a vida pelo pastor, e sim o pastor pela ovelha. Ele cuida da ovelha, ele coloca ela nos ombros, ele tem que carregar essa ovelha para ela não forçar o pé e cuidar do ferimento dela até que seja sarada. É interessante isso. É muito interessante isso. Então, muitas vezes nós estamos, e isso tem me incomodado, conversando, né, com as pessoas, a gente vai ouvindo termos como esse. Quando há insatisfação, às vezes, falando, não, vocês são o povo, que nem o povo que está no deserto, que ficou murmurando, ficaram 40 anos, morreram no deserto, só Josué e Caleb que entraram, né? Gente, é muito importante a gente, quando faz essa referência ao povo no deserto, lembrar que havia sinais lá. Havia uma nuvem que estava durante o dia, havia uma coluna, esse povo viu o mar se abrindo, passou pé seco. Então, hoje, se a gente tem clamado também, as ovelhas têm clamado por sinais, não negligencie isso, porque Deus é Deus de sinais. Deus é Deus de sinais. E não menosprezem também, meus queridos, os sinais de Deus. Dizendo, agora o povo quer sentir arrepio. Já ouvi vários pastores falando isso em diversos lugares. Agora o povo quer sentir arrepio. Se não fosse necessários sinais, não teria sido feitos sinais em Atos 2, não teria sido feitos sinais no deserto. O povo murmurou vendo os sinais. Caiu pão do céu. Carne, né? Codornizes para comer carne. Esse povo murmurou vendo os sinais. Então, Deus é Deus de sinais. E por isso que é muito importante a gente mudar o nosso olhar em relação a isso. Quer falar alguma coisa, Rafa? Eu quero. Bom, primeiro só que o PV ele comentou aqui no chat, ele falou assim, lembrando que o raio de visão da ovelha é de 2 metros só. Outra coisa que eu também, quando você estava falando, eu estava lembrando em relação a essa questão de quebrar, é que assim, quando quebra a pata, e assim, para as pessoas entenderem, né, Zeu, é literalmente, um pastor de ovelha, ele quebra mesmo a pata da ovelha. Ele precisa fazer isso. E trazendo isso para um rebanho dentro de uma igreja,
igreja, muitas vezes isso vai acontecer, sim. E aí é o que você falou, né? Ele vai precisar ter identidade, ele vai se identificar nessa intimidade que vai existir entre o pastor e a ovelha, nesse relacionamento, dormir junto, morar junto. Eu não vou citar nome aqui, mas eu tenho uma história que é fantástica de um pastor conhecido meu, que uma vez uma pessoa teve um problema seríssimo na família, de ter perdido um ente querido, e essa pessoa queria, inclusive, se suicidar. Essa pessoa fazia parte de uma igreja e essa pessoa queria se suicidar. Esse pastor deixou família, filhos, a igreja, ele deixou tudo. E durante alguns meses ele morou com essa pessoa. Ele foi para casa dessa pessoa e morou com ela. Ele morou com ela para que para não deixar de jeito nenhum, para estar ali do lado dela, não deixar de jeito nenhum ela cometer essa loucura. Porque ele amava essa pessoa, porque ele tinha fé nessa pessoa. E hoje essa pessoa é uma pessoa restaurada dentro do corpo de Cristo. Devido... Glória a Deus. Será que se esse pastor não tivesse feito isso, abdicado da sua vida por isso? Então, isso é para todos os pastores de ovelhas, seja quem for. Você está disposto a amar a esse ponto? Esse é o amor do próprio Deus. E aqui, complementando, quando falou aqui no versículo 15 de João 10, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, entrego minha vida pelas ovelhas. Ele simplesmente, isso, enquanto eu estava falando, eu também fiquei pensando, porque eu já li um monte de vezes e até agora eu não tinha pensado nisso. Mas na hora que você estava lendo, eu estava aqui meditando e pensando, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. De quem que ele está falando? Ele está falando de Deus Pai, e aqui quem está falando é Jesus Cristo, né? Ele está comparando qual que é a maior, mais linda e perfeita relação de amor, de intimidade, de todas as coisas boas que existem na história da humanidade. Deus Pai com o Filho. É o maior exemplo. Não vai existir exemplo maior que esse. Ele compara aqui a relação, essa relação linda de Deus Pai com Jesus, o Filho, com a relação de um pastor com a sua ovelha. Isso só mostra para nós como nós temos que viver o amor de Deus para que essas ovelhas recebam. Não é o meu amor, não é o amor do Rafael, não é o amor do Eliseu, que é falho, que ainda, por maior que seja, é pequeno. Mesmo o amor do Eliseu para a filha dele, para a Glória, que é um amor de um pai, ainda não é o amor de Deus Pai para com Jesus. Mas é esse amor, que é o vínculo da perfeição, que nós temos buscado e precisamos buscar para viver isso dentro desse rebanho, dentro do aprisco, né? E é muito interessante você, nos dois pontos que você tocou aí, de que primeiro, né, a primeira coisa que você falou, dentro dessa pesquisa que eu fiz em relação ao pastor e à ovelha, ele disse que essa ovelha que ele quebra a pata dela e ele cuida dela na intimidade, ela se torna a ovelha mais obediente de todo o rebanho, porque ela se aproxima do pastor com essa conduta da quebra, porque não é uma coisa, eu quero quebrar a perna dela porque ela me desobedeceu e eu estou nervoso com ela. Não é isso. Eu vou fazer isso porque essa ovelha é ação. E a outra coisa que você também falou em relação que o Só rapidinho, será que então, pensando nisso, as ovelhas mais problemáticas, rebeldes ou com grandes problemas, não são as ovelhas que mais necessitam do pastor e que depois que esse amor demonstrado, esse cuidado
e essa restauração e restabelecimento da vida dessa ovelha não vai ser algo para honra e glória do nosso Senhor e um exemplo para aqueles que precisam. Não é à toa que você citou aí. Ele deixa as 99 justas para ir buscar aquela uma única perdida, né? Exatamente. E a resposta dessa pergunta que você fez, ela está lá naquele versículo, naquele capítulo de Lucas 15, né? Que ele coloca ela cheia de júbilo, né? Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, é muito interessante isso, né? Aí a pergunta é, então, melhor pecar? Não, não é isso. A questão é amar. O melhor é amar. E aí, quando você falou também em relação ao Pai conhece, né, o conhecimento do Pai e Jesus com ele, lá em Lucas 10, 22, fala assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é isso que nós vemos aqui. É uma intimidade de que um conhece o outro, só um conhece o outro, e a quem eles quiserem trazer para esse relacionamento. Então é muito, muito maravilhoso isso. É muito maravilhoso. E agora, dando só o segmento aqui, acho que nós temos tempo ainda para terminar ou não? Sim, sim, bora. Manda ver. Eu tô, Ainda eu tô tem. você seguir aí, que você está fazendo a leitura e está seguindo. Mas se deixar também é cheio das perguntas aqui, viu? Pode cair para a pergunta, pode cair. Aqui a palavra é infindável, né, cara? Você quer continuar aí no que você estava, daí depois eu vou para as perguntas, pode ser? Não, pode ir para a pergunta, quem sabe não é resposta aqui embaixo também. Pode ir pelas perguntas. Não tem Tá. problema. Mais um ponto também do que até foi lido é a questão do mercenário, né? Que eu achei interessante, eu não tinha visto essa outra tradução. Eu acredito que você está lendo principalmente a NVI. Aquela que eu fiz a referência, né, do empregado é a A Viva. Viva, mas você está lendo Eu estou normalmente lendo na revista e atualizada. na revista Eu tenho. atualizada Eu fala tô, sobre mercenário, né? isso. E aí aqui eu tô com a King James, ela também usa a palavra mercenário, né? E Uhum. aí fica uma questão que eu acho que até é dura, mas assim, por que será que Jesus usa esse termo mercenário? Ou seja, ou que seja na outra versão que ele fala do empregado, mas do empregado que é a pessoa que, de certa forma, ela é mercenária porque ela está ali com todo o seu intuito do que ela vai ganhar financeiramente. E quando a ovelha ela se dispersar, ele não vai ter o amor do dono, pensando numa empresa que tem o amor do dono pela sua empresa também, né? O funcionário ele está ali para cumprir as ordens e no final do mês receber. Por que ele usa essa palavra mercenário e dentro de algo que para a gente trazendo hoje para o contexto das igrejas existem pastores mercenários e não só mercenários, né? Não só que estão ali pela questão do dinheiro, mas assim, pelos seus interesses próprios, pelo seu ego, pela vaidade que às vezes vai estar acima do amor e do cuidado pelas ovelhas, desse doar, desse ponto de entregar a sua vida, como Jesus fez em favor da ovelha, é negar, é literalmente negar, entregar a sua vida, deixar tudo de lado em favor. Então, diante disso, a,
fica essa questão sobre por que será que Jesus, então, usou esse termo, mercenário, né? É legal que na NVI que você fez a referência aí, que é uma das a leitura que eu tenho feito agora, né, ultimamente, ela fala assalariado, né? É interessante também o termo. Querendo ou não, isso vai fazer sempre a mesma referência. O assalariado, o trabalhador, né? O mercenário, ele está focado no dinheiro. Ele está focado naquilo que é o interesse dele. E é importante a gente entender que isso nem sempre vai ser só questão econômica, né? Isso tá ligado ao interesse próprio, né? E isso é uma coisa que é um perigo muito grande. Jesus mostra isso, porque ele faz que esses, na verdade, eles querem matar, roubar e destruir. Por quê? Porque eles são lobos. A gente já ouviu, né, no passado, o fruto sagrado cantando lobos na pele de cordeiro, é lobo mau, né? É muito importante a gente entender que o interesse é o que vai demonstrar quem são essas pessoas, porque a resposta para a pergunta inicial é sim, existe sim pessoas que estão preocupadas só com seus interesses. Infelizmente, nós vemos muitas coisas ainda que são questões que precisam ser revistas em relação, não à Bíblia, a palavra ela não mente, ela não precisa ser revista a palavra, mas sim os conceitos, a questão de dominadores de rebanho, pessoas que só querem dominar e não querem cuidar, elas não querem dar a vida, elas não querem proteger, elas não querem dar segurança, elas querem extrair o máximo. E isso muitas vezes é algo que pode acontecer, na minha concepção. Pode ser que haja discordância, eu também não me importo, mas na minha concepção, pode ser que seja uma coisa que vai sendo incutida na pessoa, por doutrinas, por muitas coisas que você vai tendo ao longo da sua vida e você começa a entender. Eu tive muitas coisas que foram sendo tiradas da minha vida e ainda são. Eu não sou perfeito, muito pelo contrário, eu sempre gostaria de ser, mas não sou. Né? Então, eu gosto de fazer essa referência. Agora, se o interesse for próprio, se eu quiser me relacionar com as ovelhas com interesse próprio, então, na verdade, eu sou um mercenário. Então, eu sou um empregado. Eu não tenho amor pelas ovelhas, eu tenho amor pelo que eu posso extrair só delas. E não em protegê-las, porque elas são importantes para mim. Ou melhor, elas são importantes para o meu pai. Elas são importantes para o reino dele. As ovelhas, elas são mais importantes do que qualquer coisa, porque os ministérios, segundo a própria Bíblia, vão deixar de existir. Vão deixar de existir porque quando vier o que é perfeito, quando o povo for aperfeiçoado, ou até que sejam, aí a necessidade. Creio que ainda há necessidade, sim, dos ministérios, não estou fazendo esse tipo de apologia, mas a palavra ela fala que quando eles são levantados, nós, ministérios, somos levantados para o aperfeiçoamento dos santos. E quando se tornar perfeitos os santos, então não vai haver necessidade, nós estamos todos tranquilos aí, porque quem reina é Ele, é o nome dele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que é o bom pastor, mas Ele é a nossa referência. Se nós não tivermos em Jesus a nossa referência de conduta, de como a gente tratar as ovelhas, de amar as ovelhas, de cuidar delas, nós somos mercenários. É isso. Pelo menos é o que eu acredito. E diante disso, podem existir algumas consequências, né, num pastor. Porque até referindo-se à ovelha, nós já falamos aí que a ovelha, ela não... O bom pastor, a ovelha, ela não vai se desligar desse bom pastor. Não vai ter como. Ela está identificada. Ela está... Agora, o mau pastor, o que acontece? O rebanho se dispersa. E aí, o que simbolizaria um rebanho que se dispersa? E como tal pastor, o bom pastor deve
agir diante de tal situação? Eu penso que nós lemos lá em Lucas 15, 4, das 99, ele deixa as 99 para uma, é uma resposta para isso. Porque a gente tem que pensar naquela parábola no seguinte sentido. Aquela ovelha não era uma pessoa que precisava ser convertida. Não era uma pessoa que não estava no rebanho. Aquela ovelha que se desgarrou, né? Ela estava naquele rebanho. E o pastor não aceitou que ela saísse do seu rebanho. Ele não aceitou. Ele não. Eu penso assim que essa referência que Jesus deixa para nós nessa parábola, ela mostra que o pastor ele foi atrás da ovelha até que ela fosse reinserida no rebanho. E a alegria dele foi muito grande, a ponto dele chamar os outros pastores e falar: Eu achei a minha ovelha perdida. Ela está reinserida no rebanho. Ela está aqui, ó, nesse aprisco. Ela está com as outras ovelhas aqui. Então, eu vejo que isso é muito importante. Ela não está falando que, nesse caso, né? Ela não está falando de uma pregação de conversão. Ela está falando de uma pregação de resgate. Ela está falando de uma ação de resgate. Eu tenho que ir e não aceitar a ovelha. Se a ovelha fez parte do meu rebanho, ela tem que fazer de novo. É isso que eu penso. Essa parábola deixa muito claro. Ela faz parte do meu rebanho. Eu vou atrás dela e vou colocar aqui. Por quê? Porque eu amo essa ovelha. E tanto que eu amo ela, que na hora que eu ponho ela no meu ombro, o que seria colocar no ombro? Sabe quanto que pesa uma ovelha, meus queridos? Se você colocar, não está falando um cabritinho, não, hein? Não está falando de um cordeirinho, está falando de uma ovelha. Presta atenção nisso, não está falando de algo com peso pequeno. Ele coloca nos ombros, e na hora que ele coloca o peso sobre ele, na hora que ele coloca o peso da ovelha sobre ele, ele fica feliz. Com júbilo ele faz isso. Por isso que mesmo o pastor quebrando, né, como a perna da ovelha com amor, como nós fizemos a referência anterior, aqui não faz essa referência, ele fala que ao pôr ela no ombro, o peso dela, ele fica feliz. Ele tem júbilo por isso. Então isso é demais, cara. Pelo menos na minha concepção, a palavra ela dá um norte para nós, para nossa conduta, entendeu? E isso tem que permear o que Jesus falou. Aí eu vou falar só mais uma pergunta para você aí, que é a seguinte: e um rebanho? Ele tem espaço para novas ovelhas? E onde estão as ovelhas que não são deste aprisco, conforme fala ali em João 10, a partir do 16 até o 18? Pois é. Eu creio numa restauração nesse sentido, dos nossos pensamentos, inclusive. Eu acho que tem que haver um inconformismo em termos somente as ovelhas que nós temos hoje. Eu acho que, para a honra e glória do nosso Deus, nossos apriscos, tem lugares que fala curral, currais seria hoje para nós mais relacionados ao bovino, pelo menos no meu entendimento, mas sempre há a possibilidade e tem que haver, porque não é para nós, é para a honra e glória dele, é para o reino dele, né? É aquilo que Jesus fala, né? Que aqueles que o Senhor me deu, ele demonstra um amor para aquelas pessoas. Então, eu acredito que hoje nós temos que amar tanto o reino do nosso Pai, que por mais que gostam de dizer que a porta é estreita e é difícil de passar, isso não nos cabe. Não é esse o nosso pensamento. Não é nós que vamos fazer essa seleção.
Não cabe a nós falar quem é, quem não é. Cabe a nós abrir o coração e clamar e fazer a parte para que haja, sim, novas ovelhas para o aprisco. E quanto mais vier, quanto mais pecador, como fala lá em Lucas, que se arrepender, é mais alegria, é uma coisa que nos traz, deve trazer mais alegria, porque é o que faz isso em Jesus, do que aqueles que não precisam se arrepender. Embora eu também pense que não exista quem não precise se arrepender. Eu acho que dentro dos rebanhos existem ovelhas que precisam sempre estar em arrependimento. Então, em relação a isso, eu acredito, primeiro, que sim, assim, sempre nós temos que buscar e estar aberto para novas ovelhas que vão entrar. E também creio que existem outros apriscos, existem outros lugares, e hoje não, pelo menos eu tenho visto no mundo cristão, uma abertura muito grande para tirar aquele pensamento de bandeira de igreja, de eu sou e aquele não é, venha para esse lugar, porque esse é o lugar que é o reino de Deus, o outro não é. Nós temos visto ministérios preciosos sendo levantados em vários lugares, homens e mulheres íntegros, cheios do Espírito, o Espírito se manifestando, e não é possível que a gente tenha um olhar míope, achando que não, que tudo é Babilônia. Não, não é não. O Senhor está se manifestando, e quem não quiser ver isso, está usando tapa-olho. Deus está fazendo algo muito grande, que vai extrapolar quatro paredes, cara. Eu tenho muito forte isso no meu coração. Nós temos visto as pessoas que estão descontentes com algumas coisas, e isso não é rebeldia, cara. Não é rebeldia. Claro que pode haver rebeldia, mas o interesse de ver, eu pelo menos sinto muito que há uma necessidade, nós temos visto isso, você sabe disso. Nós temos visto quanto mais comunhão com irmãos, com outros pastores, com outras ovelhas, o quanto que isso enriquece, o quanto isso é importante, o quanto o reino cresce, o quanto a gente aprende e ensina também. Sim. Né? Você estava falando isso, eu fico aqui pensando que como nós, diante desse tempo, a gente ainda tem esse pensamento tão pequeno, nós assim, estou falando de forma geral, mas de as pessoas mais aquele lugar ali tem isso de problema. Aquela pessoa ali, essa pessoa, nós nunca, ela nunca foi muito dentro, participante mesmo disso, nunca quis nada. Se a pessoa entrou na porta da sua igreja, se a pessoa te deu uma brecha numa conversa que você está falando com ela, você tem a incumbência, você tem a necessidade de trazer essa pessoa para a palavra de Deus, para ela conhecer. Esse mundo está cheio de necessitados, esse mundo está cheio. Se ali aquela igreja está tudo errado, alguém ali, ou as pessoas que estão ali, elas entraram ali, não foi porque elas estavam procurando bebida alcoólica, não foi porque elas estavam procurando droga. Essas pessoas, de alguma forma ou de outra, num coração totalmente aberto ou numa pequena brecha, tamanho ali de um grão de mostarda, ela deu a brecha para que você fosse aquele que levasse Cristo para a vida dessa pessoa. As pessoas que estão ouvindo essa live, vocês têm essa consciência, o tamanho dessa consciência, do qual é o papel de você nessa terra, de qual é o papel. Você é um presbítero, você é uma pessoa de liderança na sua igreja, você não é
presbítero, você não é uma liderança. Será que você não vai pastorear ovelhas? Você está se preparando para isso? E aquela pessoa que, se chegar até você, você não vai cuidar dela? Você não vai ter cuidado? É algo para ficarmos muito atentos e perceptivos. E se há todos esses problemas dentro desses lugares em que nós estávamos falando até agora, será que não está faltando pastoreio? Será que não está faltando você se derramar em amor ao invés de julgamento? Até porque a palavra fala que a misericórdia ela vai prevalecer o julgamento. Então É isso. é isso. Pode falar, Zé. É impressionante, né, você falar isso, porque é o seguinte, um dos lugares que eu profissionalmente entro é a penitenciária, né? E vocês não têm noção o quanto Deus tem se manifestado dentro desse lugar. Você falou, né, de igrejas que possam ter isso e aquilo, né, defeitos e tudo mais, e a gente tem costume de olhar sempre do defeito só dos outros e esquecer que nós também temos, né? Mas lá dentro de um lugar onde as pessoas podem ter ou não, né, mas em suma, muitas pessoas cometem seus erros, o quanto que Deus tem se manifestado, o quanto as pessoas têm recebido Deus lá dentro, mudado a sua vida, ou restaurando muitos daqueles que estavam dentro das igrejas, sendo restaurados, sendo tocados por homens, né? Eu falo da penitenciária masculina, né? Mas na feminina também, homens que vão até aquele lugar, eles ministram a palavra, jovens, adultos, os senhores mais idosos se entregam para o Senhor. Vários clientes que eu converso, tem um, inclusive, que é muito interessante, que ele, na primeira conversa com ele, foi muito negativo, e de repente, um dia ele falou assim, eu entreguei a minha vida para o Senhor. E eu mudei totalmente aquilo que eu pensava, eu quero fazer, tudo que tem que ser feito, tem que pagar pelo que eu fiz. Cara, mas foi tão tremendo ouvir isso da boca dele lá dentro, de um lugar onde você sabe que as pessoas já estão te julgando por você estar lá dentro. E na hora que você fala assim, alguém entrou, alguém fez a palavra chegar a esse coração e ele vem e passa isso para mim. Aí foi interessante porque um outro lá que é pastor me mandou até um versículo. Cada vez que eu vou lá, ele fala assim: Ô, doutor, tem que de chamar de doutor, eu não tenho essa prerrogativa, mas ele chega lá, ô, doutor, eu tenho um versículo para você meditar dessa vez. Aí ele vai e me manda um versículo, eu vou e medito no versículo. E aí depois eu vou lá, oro por ele, né? E oro também por esse outro. É muito, muito interessante o quanto que Deus tem se manifestado em lugares que a gente muitas vezes pode até pensar, as pessoas, eu não tenho esse pensamento, até porque eu gosto de estar lá dentro com meus clientes, mas naquele lugar que muitas pessoas olham para aquelas pessoas, eles estão lá abrindo o coração, tendo a vida mudada, dando testemunho e meditando na palavra. É tremendo isso. Então eu queria deixar esse espaço agora do final livre para, se você tiver mais alguma coisa para falar, para finalizar do que você tinha no seu coração para estar falando nessa noite, você ficar à vontade aí. Legal. Primeiro, muito grato pelo Senhor por que Ele fez aqui. Como o Rafa disse no começo da live, talvez não tivéssemos condição natural de fazer essa live aqui acontecer, mas nós sabemos que Deus é tremendo, né? Como ele disse várias vezes, eu pensei em realmente falar, cara, nós não tenho como estar aqui. E eu cheguei um caco, mas eu tenho também tido experiência sabendo que Deus vai usar a gente como instrumento, independente da nossa condição. Então, graças a Deus porque Ele falou, pelo que Ele trouxe, né, a nossos corações. Agradeço as pessoas que tiveram
que entraram, que participaram, né? Temos agora aqui a Ju, o PV, a Silmara, tem a Lica Reis, a Marinei. Deus abençoe vocês e que nós continuemos pensando nisso. A Aninha que entrou agora também. Graças a Deus, porque Ele tem aberto nosso campo de visão, né? E realmente que Ele nos constranja nesse amor, que nós possamos beber desse amor, porque eu sou falho, mas eu quero, como um instrumento na mão dele, ser esse que é usado para amar, para fazer as coisas acontecer, para poder estar próximo das pessoas que necessitam, daqueles que estão conosco, que nós possamos estar próximos e íntimos e tendo cuidado com as ovelhas, porque elas são muito importantes para o Pai. E é esse coração que eu quero ter e que o Senhor nos unja com isso. Amém. Amém. Eu queria agradecer aí essa noite que acho que o Senhor, como você disse assim, eu também estava um caco, acho que é a palavra que você usou, né? E ele renovou minhas forças pela Amém. graça dele. Queria agradecer aí o pessoal que estava por trás. Foi meio um caos aqui, o telefone tocando, não sei se deu para ouvir na live, mas foi uma loucura agora no final. E eu queria agradecer o pessoal que está por trás da live, o PV também, que tem ajudado e está junto com a gente nesse ministério. A Mari também que ajudou, e principalmente vocês, por ter aceitado esse convite mais uma vez. Eu acabei falando até que, e realmente é a segunda vez que ele participa aqui desse formato de live, mas o Zeus sempre se prontificou e sempre ajudou também de alguma forma esse canal, participou também já de lives no Metamorfose, e então eu sou grato a Deus e fica a bênção aí de Deus para você, como um pastor que já tem sido, para que você seja sábio e seja dirigido sempre pelo Espírito de Deus, entregando a sua vida em favor do nosso papai amado, e que sejam dias em que o Senhor não deixe, não solte nossa mão em nenhum momento, né? Como um bom Amém. pastor, ele nos conduz. E aí, para Amém. terminar, eu só queria ler aqui para esse adendo que Paulo faz em Atos, né? Em Atos 20, a partir do 28, falando diretamente aos presbíteros, aos bispos, aos pastores ali da igreja. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Que haja no nosso coração esse sentimento de, em prantos, em lágrimas, vigiai pelo povo de Deus, pelo povo que necessita, pelas ovelhas que estão ali dentro do aprisco ou no momento da sua pastagem, ou as ovelhas que em algum momento se perderam e vão precisar que a sua perna seja quebrada e que você tenha uma maior identificação com elas. Isso é uma palavra para todos.
Isso não é para trazer condenação, mas isso é para trazer uma consciência. Isso é para sim alertar e cuidar e abrir os nossos olhos para o que nós precisamos viver. O reino está às portas. E eu quero entrar. Como o Zé falou, essa porta é estreita? Não sei, mas eu vou estar lá. Eu vou estar dentro desse reino. E eu vou entregar minha vida, combater o bom combate, como Paulo disse, para trazer o máximo de ovelhas para dentro do seu reino. Pela honra e glória do nosso Deus, pela capacidade e pela força do nosso Deus. Porque eu não tenho capacidade nenhuma, mas nele, tudo podemos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Uma boa noite.